Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, na aula de hoje a gente vai ver sobre as raízes da cultura brasileira. Esse tópico, tá? Esse assunto, ele tá no livro de vocês. É o capítulo 1, não é o capítulo inteiro ainda que a gente vai ver hoje. A gente vai ver da página 6 até a página 15, tá? Então, quem quiser ir acompanhando aí com o livro, pode acompanhar. Quem não quiser também não tem problema. Presta atenção aqui primeiro e depois pega o livro para ler os textos, para fazer as atividades. Até porque aqui eu vou passar bem por cima dos textos. Eu vou falar mais de coisas que não estão no texto, tá? Então, ó, a gente vai ver aí o tópico da mistura de culturas milenares, da festa do boi, do sabor brasileiro, de uma antena parabólica na lama e do olhar estrangeiro. Bom, para introduzir esse assunto, gente, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nessas 3 perguntinhas aí que eu coloquei. Só pensar, tá? Não precisa responder. Vocês já ouviram falar em cultura brasileira? Quais são as características particulares da nossa cultura? Existem festas populares na região em que você mora? É dispensar, né? Bom, o primeiro tópico, então, é sobre mistura de culturas milenares. Por que esse nome aí? Porque aqui no Brasil, gente, a gente tem uma mistura muito vasta, tá? Por conta da colonização. Como vocês já devem ter visto nas aulas de história, na colonização brasileira, a gente teve povos de diversos países. Vieram gente da Espanha, gente da França, de Portugal, da Holanda, enfim, de vários países. Além dos africanos que foram trazidos como escravos para cá, né? Enfim. Então, a mistura dessas culturas foi gerando a nossa cultura, que começou lá no processo de colonização. Mas não acabou lá, tá? E que fique bem claro, ela não acabou, gente. A cultura, ela não é uma coisa estática, ela está sempre se modificando. Porque a gente tem imigrantes até hoje, né? Tem imigrantes do Japão, tem imigrantes da África, da China, enfim, de todo mundo que continuam vindo para cá, por diversos motivos. Às vezes simplesmente porque querem morar aqui, às vezes porque estão fugindo de uma guerra, enfim, diversos motivos. E esses imigrantes também, assim como os colonizadores, trouxeram e continuam trazendo um pouquinho da cultura deles. Bom, a gente pode ver, assim, essa mistura das culturas claramente nos sotaques brasileiros. Porque lá na região do Nordeste, por exemplo, foi um determinado país que colonizou. Então, quando ele colonizou, ele foi criando a língua, foi aprendendo a língua dos nativos e criando a língua brasileira com sotaques do país dele, né? E, diferentemente, aconteceu aqui na região de São Paulo, por exemplo. O sotaque é outro, porque é um outro país, então fica diferente. E assim vai, em toda a região, tá? Enfim, um produto dessa mistura são os folguedos. Os folguedos, eles são normalmente festas, comemorações ou até representações de acontecimentos culturais, tá? A gente vai focar no folguedo do Bumba Meu Boi, mas existem milhares de folguedos pelo Brasil, gente. A gente tem a congada, a cavalhada, os caboclinhos e muitos outros. Esses 3 que eu falei estão no livro, dá para vocês verem um pouquinho mais sobre eles, tá? Eu não vou falar sobre eles aqui, porque eu vou focar na festa do boi, que é o nosso próximo tópico. Bom, a festa do boi, gente, é um folguedo que conta a história da mãe Catirina e do pai Francisco.
Os dois vieram da África e foram escravizados aqui numa fazenda. E o patrão dessa fazenda escravizou eles, né? Enfim, aí a mãe Catirina fica grávida e tem uma vontade enorme de comer uma língua de boi. O pai Francisco se propõe a matar um boi da fazenda para dar a língua para ela comer, claro. Então ela escolhe um boi e ele mata. Aí ela come a língua, fica tudo certo, mata a vontade dela. Porém, não fica tudo bem certo. Por quê? Porque o patrão da fazenda descobre o que ele fez e fica muito bravo, gente. Porque ele matou justo o boi preferido dele. Então, ele castiga o pai Francisco e manda matá-lo. Para sorte da mãe Catirina e do pai Francisco, aparece aí na história um pajé, que é um pajé que vive aí na região da fazenda. Esse pajé se propõe a fazer uma reza e diz que essa reza vai trazer o boi de volta. O patrão, que não tinha nada a perder, aceita. Acontece a reza e realmente o boi volta à vida. O patrão fica muito feliz, muito contente e perdoa o pai Francisco. Além de perdoar o pai Francisco, ele faz uma festança para comemorar a volta do boi preferido dele, gente. Bom, é assim então esse folguedo, tá, do boi. Como vocês podem ver aí, a gente tem 4 nomes, 4 denominações para esse boi, que é a personagem principal da história. Esse boi, gente, ele pode ser chamado de boi de mamão, de boi pintadinho, de boi bumbá ou de bumba meu boi. Depende da região, tá? Mas todos são o mesmo boi, é a mesma história, o mesmo folguedo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês das peculiaridades da música dos folguedos, tá? Mas antes, eu queria falar um pouquinho do que é a cultura popular. Até respondendo à pergunta lá da introdução, né? A cultura popular, gente, nada mais é do que manifestações do povo que são transmitidas de geração em geração, tá? Então, a gente tem manifestações através da música, da dança, de festas, de comida, de vários jeitos, tá? Agora a gente vai continuar vendo sobre a festa do boi, mas vendo as peculiaridades da música na festa do boi. Bom, aí embaixo de cultura popular, vocês podem ver que tem 3 nominhos. O cacuriá, a ciranda e as toadas. O que são esses nomes? Esses nomes, gente, são estilos de música que são usados nos folguedos, tá? Então, a gente tem folguedo que usa a música cacuriá, tem folguedo que usa a ciranda e tem folguedo que usa as toadas. A festa do boi utiliza das toadas, tá bom? Bom, vocês podem ver aí também que eu coloquei 4 imagens de instrumentos musicais. Esses 4 instrumentos são normalmente usados nas toadas. Não que sejam usados só esses, tá? Tem toada que usa outro, junto com esses. Tem toada que não usa um desses e usa outro no lugar. Ou só usa 2 desses e mais nada. Enfim, mas esses são os mais comuns, tá bom? Então, a gente tem a zabumba, que é esse aqui embaixo, que eu até devo estar aparecendo um pouquinho em cima dele. Desculpa aí, gente, mas a bumba se escreve com Z no começo, tá? Só para ficar claro. A zabumba também é conhecida como bumbo em algumas regiões. Bom, a gente tem também lá em cima as maracás, que também é conhecida como maracas, maracachá, enfim, tem vários nomes. Acredito que se alguém aí já ouviu falar, deve ter ouvido como maraca, tá? Elas são originárias dos índios brasileiros e são feitas de cabaças com sementes dentro que fazem o som dela. Bom, do lado aí, a gente tem o pandeirão, que nada mais é do que um pandeiro mesmo, bem grandão. E por fim, a gente tem o tambor onça,
que é muito parecido com uma cuíca, tá? A cuíca, ela é originária do carnaval, e o tambor-onça funciona da mesma forma que ela. A produção do som dele é feito do mesmo jeito que a cuíca, só que a cuíca tem um som mais agudo. E o tambor-onça tem um som parecido com o de uma onça mesmo. Por isso que o nome dele é esse. Bom, além de ser parecido com uma onça, ele também lembra um pouco o boi. Por isso que as toadas da festa do boi utilizam esse instrumento. Agora, gente, eu vou pedir, por favor, que vocês deem uma pausadinha no meu vídeo e soltem o vídeo do YouTube aí, para vocês verem um trechinho de uma toada do boi, tá? Depois vocês pausam o vídeo do boi e soltam o meu vídeo de novo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham escutado aí um trechinho da toada do Bumba Meu Boi e percebido o som aí desses instrumentos. E não sei se vocês chegaram a ver essa parte, mas tem uma parte aí que aparece o pandeirão. Dá para ver que ele é bem grandão mesmo. Bom, continuando, agora a gente vai para o tópico uma antena parabólica na lama. Esse tópico aí, gente, vai falar do movimento do Mangue Beat. O que foi esse movimento? Esse movimento foi um movimento da música, tá? Que surgiu lá em 1980, mais ou menos. E ele foi, assim, muito famoso na época. E o que ele tinha de diferente, né, para ficar tão famoso? Ele misturava um pouquinho de vários gêneros da música. Então, ó, como está escrito aí, ele misturava um pouquinho da música eletrônica, da música nordestina, do rock and roll, do pop e de vários outros. Então, daqui a pouquinho vocês, por favor, pausem aqui meu vídeo de novo. Não agora, tá? Só mais um minutinho. Vocês vão ouvir depois, aí nesse vídeo, a mistura desses gêneros no que sai, no que surge. É bem interessante. Além da música, eu também gostaria que vocês prestassem atenção no vídeo na caracterização do cantor, dos músicos aí que aparecem, que também foi bastante famosa, tá? Do movimento. Essa caracterização foi utilizada não só por esse músico aí que vocês vão ver, o Chico Science, mas também por todos os outros do movimento Mangue Beat. Então, agora vocês podem dar uma pausadinha aí e ouçam o vídeo do YouTube. Espero que vocês tenham ouvido um pedacinho aí. Deu para ver, né, um pouquinho dessa mistura. Espero que tenha dado para ver também na caracterização deles, né, a utilização, por exemplo, do chapéu de palha, que é uma coisa nordestina, o óculos escuro, que é uma coisa pop, rock, enfim. Só para fechar aqui esse tópico, em cima do vídeo tem um caranguejo, né? Ele não está aí à toa, tá, gente? Esse caranguejo é o símbolo do movimento, o Mangue Beat. Por quê? Porque o caranguejo é o animal típico do mangue, tá? Então, ele acabou virando o símbolo aí do movimento. Bom, a gente vai finalizar, então, agora é o último tópico, que é o olhar estrangeiro, tá? Nesse tópico aí, lá no livro, depois vocês vão ler e ver melhor, que vai falar da Holanda, gente, tá? Dos povos da cultura holandesa. Então, lá por 1630 até 1654, o nosso Nordeste foi de domínio da Holanda, total. Só holandês dava lá. E entre esses holandeses, tinha um artista, um pintor, chamado Albert Eckhout. O Albert, gente, ele veio para cá com o intuito de representar as pessoas que viviam já no país, ou seja, os índios. Então, a gente tem aí, ó, 2 exemplos de pinturas dele, uma índia e um índio, né, como vocês podem ver.
E nessas representações, ele mostrava a realidade local, mas não era só a realidade local, tá? Também tinha um pouquinho do imaginário dele aí no meio. Porque todo artista coloca na sua obra um pouquinho do seu imaginário também, tá? Mas a gente pode usar essas pinturas dele até hoje como um registro histórico, porque tem bastante coisa que é real mesmo, que foi real mesmo da época. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação, pela atenção aqui de vocês. Não se esqueçam de pegar o livro, ler todos os textos dessas páginas aí que a gente está trabalhando e fazer as atividades, tá? Eu vou ficar esperando vocês me entregarem as atividades dessas páginas. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp, que eu esclareço, tanto dos textos quanto do vídeo explicativo aqui, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Mando trocar de madeira pra ver quem ganha parar. Quando encontrar com ele, mando trocar. Mando trocar de madeira pra ver quem ganha parar. Dona tá reclamando porque nós estamos chegando agora. Dona tá reclamando porque nós estamos chegando agora. Eu acho impossível, dona, eu acho impossível, dona, sempre se chegar. Eu acho impossível, dona, eu acho impossível, dona, sempre se chegar. A rua tem barranco, não se deve andar na carreira. Um esbarra no outro, não podemos trocar a tentação. A rua tem barranco, não se deve andar na carreira. Vou esbarrar no outro, não podemos trocar passagem. Ai, ai, eu, ai, Dona tá reclamando porque nós estamos chegando agora, gente. Dona tá reclamando porque nós estamos chegando agora. Eu acho impossível, dona, eu acho impossível, dona, sempre se chegar, gente. Eu acho impossível, dona, eu acho impossível, dona, sempre se chegar. A rua tem barranco, não se deve andar na carreira. Vou esbarrar no outro, não podemos trocar a taça. Não esbarrar no outro, não podemos trocar.
ao caos. Posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar. Posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, o homem roubado nunca se enganar. Da lama ao caos, do caos à lama, o homem roubado nunca se enganar. A lama do rio, eu vi um chié andando devagar e um maratu pra lá e pra cá. Vi um caranguejo andando pro sul, saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem mais urubu ameaçar. Peguei um balaio, fui na feira, roubado uma biciclolia, passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho cheio, comecei a pensar. E eu me organizando, posso desorganizar. E eu desorganizando, posso me organizar. E eu me organizando, posso desorganizar. É claro. Da lama ao caos, do caos à lama, o homem roubado nunca se enganar. Da lama ao caos, do caos à lama, o homem roubado nunca se enganar. O sol queimou a lama do rio. Eu vi um chié andando devagar e um maratu pra lá e pra cá. Vi um caranguejo andando pro sul, saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem mais urubu ameaçar. Peguei um balaio, fui na feira, roubado uma biciclolia, passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. A barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar. E eu me organizando, posso desorganizar. E eu desorganizando, posso me organizar. E eu me organizando, posso desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, o homem roubado nunca se enganar. Da lama ao caos, do caos à lama, o homem roubado nunca se enganar. Quem não quiser se enganar, use camisinha. Vai! Da lama ao caos, do caos à lama, o homem roubado nunca se enganar. Da lama ao caos, do caos à lama, o homem roubado nunca se enganar. Roubado nunca se enganar.